Olá, eu sou Pedro Doria e hoje, na Conversa com o Meio, eu tenho o professor de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado. Pablo é talvez um dos maiores especialistas, se não for o maior especialista no Brasil, nesse encontro entre política e redes sociais. Agora, antes de tudo isso, ele é um especialista em política e é por política que a gente vai começar essa conversa. Tudo bom, Pablo? Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite. Não, imagina, obrigado a você por ter participado. Pablo, a gente começou uma semana tensa, né? Com Mandetta praticamente demitido na segunda-feira e passou o dia demitido e na última hora com presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do Supremo, ministros militares, ministros não militares, sociedade civil, todo mundo caindo em cima, acabou sendo revertida a demissão. Qual a leitura que você faz desse quadro, desse momento em que tem um presidente que está isolado até do seu próprio ministério? Eu acho que a gente está chegando a uma espécie de tensionamento, de limite prático da estratégia do Bolsonaro, né? A estratégia do Bolsonaro é uma estratégia de mobilização, né? Uma estratégia que foi de mobilização permanente, na qual ele está em modo de campanha, né? Quando a gente monitora, por exemplo, a atividade de mídias, ela sobe no período da pré-campanha eleitoral e da campanha eleitoral, mas ela não regressa aos níveis anteriores que a gente tinha no primeiro semestre de 2018. Então, ele está em modo permanente de disputa, né? E esse modo permanente, eu acho que ele está encontrando uma espécie de limite quando ele é chamado a governar. Essa crise está convocando o presidente a governar, está exigindo governo, planejamento, e nesse momento isso gera uma espécie de impasse, porque a dinâmica própria da política pública está forçando os técnicos, os operadores do Estado a governarem, porque a situação exige, e por outro lado, ele tem um modelo de fazer política de confronto anti-establishment que se desenhou antes, né, que remete à pré-campanha eleitoral e que não foi desativado. E eu acho que a gente está vendo um pouco esse curto-circuito, na qual a gente tem um Mandetta tentando operar o Estado, administrar uma crise que exige um Estado atuante, política pública, planejamento, e um presidente que não sabe trabalhar nesse, que na verdade se concebeu politicamente, se desenhou politicamente, se mantém politicamente num confronto contra o establishment, né? O que pode parecer, mas não é, o que pode parecer paradoxal, uma vez que ele é o presidente, fala, como é que pode ele ser simultaneamente presidente e anti-establishment, já que ele, por definição, é o establishment, ele está ocupando o Estado. E isso é uma característica muito estudada na ciência política, nos estudos sobre populismo, que os líderes populistas, uma vez que eles são eleitos, eles atribuem os problemas sociais ao establishment, como se o poder político do executivo não fosse suficientemente forte para fazer as mudanças necessárias. E aí fica culpando os meios de comunicação, os artistas, a academia, e aí por diante, digamos, o poder estabelecido nas demais instituições, não é? E uma espécie de resistência desse establishment a esse novo poder emergente que está tentando mudar as coisas e que não está conseguindo, e eles são os causadores dos problemas. Eu acho que ele chegou ao governo com essa tática, que ela é comum. Essa é uma tática que foi muito estudada pela ciência política nos populistas europeus dos anos 90. Tem bastante estudos que todos eles tiveram esse tipo digamos assim, de opção retórica, né, de acusar o establishment de estar resistindo ao poder transformador da qual eles seriam portadores. Só que agora ele está numa situação meio paradoxal, na qual ele é chamado a governar.
Na verdade, a situação exige planejamento, sem o qual as coisas não andam. E eu acho que isso que gerou esse curto-circuito dele ter um ministro que está governando meio a despeito dele, tá? A gente tem uma espécie de governo dual, tanto que diz respeito ao Ministério da Educação, quanto diz respeito aos governadores nos estados. Deixa eu então te pedir, Pablo, para fazer uma coisa pontual, que é o seguinte: eu acho que todo mundo tem uma vaga ideia na cabeça do que quer dizer populismo. Mas, no entanto, existe um sentido preciso em ciência política, né? Define pra gente o que é populismo. O que faz do Bolsonaro um populista? Não existe a questão é que não existe um sentido em ciência política, existe um debate. Em linhas gerais, não é tão controverso, né? Mas existe alguma controvérsia, mas em linhas gerais, populismo são movimentos políticos que se baseiam numa retórica povo contra as elites. Isso é o que há de comum em quase todas as definições contemporâneas de populismo. Então, aí existe um debate na ciência política se isso é só uma estratégia retórica ou se isso de fato é uma mobilização social povo contra as elites. Então, vamos deixar de lado por alto, né? O que a gente está vendo é um governo que se mobiliza contra as elites. E isso é um elemento muito caracterizador do bolsonarismo. O bolsonarismo, a gente estudou bastante. Esse, a gente não é nós, Régio, não, é porque o trabalho é coletivo lá no nosso laboratório, tá? A gente estudou bastante a campanha do Bolsonaro no período eleitoral. A gente monitorou no Facebook. Assim, ele fez campanha praticamente apenas digital, né? Porque ele não tinha tempo de TV, o tempo de TV era irrisório, depois ele sofreu uma facada e não fazia nem campanha presencial. Então a campanha dele foi digital. O pedaço mais importante foi no Facebook e teve um pedaço também, o pedaço mais importante público foi no Facebook e ele teve um pedaço subterrâneo que foi no WhatsApp. A gente tentou estudar nos dois. A gente estudou um pouquinho os grupos públicos de WhatsApp que mas não dá para a gente observar muito bem, porque grupos de WhatsApp são privados, mas o Facebook a gente analisou bem, porque a gente tinha feito um levantamento bem exaustivo um pouco antes, lá por julho de 2018, e a gente tinha mapeado a gente tinha baixado todas as páginas do Facebook, e a gente tinha identificado todas as políticas, e a gente categorizou na mão as que estavam a campanha do Bolsonaro. Então eu estou bem seguro de que a gente mapeou a campanha dele pública no Facebook. E quando a gente mapeou, essa campanha ela foi concentrada em certos posts. Teve posts que representaram a maior parte dos compartilhamentos durante o período eleitoral. E a gente classificou na mão esses posts mais compartilhados. E o que a gente estava esperando? Né, que os analistas estavam falando? Eu estava esperando antipetismo, segurança pública. O que todo mundo está falando? A campanha do Bolsonaro ele está montando, está surfando a onda do antipetismo e está com um discurso punitivista. Era o símbolo da campanha, a arminha na mão. Quando a gente foi olhar para os dados, foi muito surpreendente, porque isso não estava muito presente. O antipetismo, na verdade, ele estava dissolvido numa postura antipartido político, muito mais do que antipetismo. Então, por exemplo, quando a gente pegava as imagens mais compartilhadas, Lula distribuindo panfletos numa fábrica no final da ditadura. Ou então fotos da Dilma com a liderança do PMDB. Era só isso. Então era uma campanha que eu entendo que ela partiu do antipetismo e ela construiu uma postura antipartido político a partir do antipetismo. Então, são todos iguais. Né? Tudo político é tudo corrupto e em alguns processos retóricos dizia até é tudo comunista. Aí não quer dizer o que a gente normalmente entende por comunista. Comunista nesses contextos é praticamente sinônimo de corrupto. Então, a primeira coisa que a gente viu é uma postura antipartido político, onde a gente esperava encontrar. E onde eu esperava encontrar segurança pública, o que eu encontrei é discurso antipetista
com LGBT e o movimento feminista. E se a gente olhar o que foi compartilhado na campanha, é praticamente só isso. O resto é residual. Segurança pública, discurso liberal, todo o resto é residual. A campanha ela teve 2 braços, e os 2 braços tinham a forma populista, que é essa retórica povo contra as elites. E eu acho que, inclusive, isso que deu unidade a essa social diferente, com uma demografia muito diferente. Então, o antipetismo ele está muito ancorado no movimento anticorrupção. O movimento anticorrupção a gente estudou bastante fazendo pesquisa de opinião nas manifestações desde 2015. Ele é um movimento de classe média, com 75%, 80% de curso superior e pessoas de classe média e classe alta. O que, aliás, não é tão diferente das mobilizações da esquerda, mas isso é um outro assunto. Mas ele é uma mobilização de classe média. Já a segunda perna, que é esse discurso anti-elitista contra o movimento LGBT e as feministas, ele está mais amparado no conservadorismo moral, que ele é mais religioso. Inclusive, é um fenômeno que a gente não tinha na observação, quando a gente fazia monitoramento de rede, não apareceu, porque ele não foi construído, ao meu ver, nas mídias sociais, ele foi construído nas paróquias, nas igrejas, nas assembleias pastorais. Ela foi construída em igreja, né? E a gente não conseguia capturar. Sempre que a gente fez estudos para monitorar, agora mudou, tá? Mas nós estamos falando de 2018 para cá. Sempre que a gente tinha feito monitoramento de páginas, grupos religiosos, não dava conteúdo político. A gente basicamente tinha oração e uma espécie de proselitismo religioso, oração e mensagens dizendo para as pessoas não transarem. Não tinha muito conteúdo político, nem escola sem partido, nem essas coisas políticas que estão na interface entre política e religião. Não tinha quase nada. Né? E, não obstante, quando a gente olhou para a campanha, essa campanha teve esse conteúdo. Basicamente, quando a gente está falando de LGBT, é criança e LGBT. A ideia de que o movimento gay, ela não foi homofóbica, no sentido direto da palavra. Não estava falando que gays são pecaminosos. O que ela basicamente estava dizendo é que o movimento gay estava tentando corromper as crianças. Que tinha de imagem de parada gay pelo mundo com criança no ombro de adulto, coisas desse tipo, associando gay a criança, assim, o discurso anti-LGBT, ou melhor, anti-movimento LGBT, que é um pouquinho diferente do que ser anti-LGBT. E a outra parte era também, não era anti-mulher, era anti-movimento feminista. Então, as imagens eram de mulheres nuas se masturbando com símbolos religiosos, basicamente isso. Então, falando do feminismo, são pessoas loucas que querem destruir a família. E o que esses dois, o movimento LGBT e o movimento feminista, querem? Eles querem corromper as crianças e destruir a família tradicional. Esse discurso a gente não via antes nas mídias sociais, não é? Ele passou a ser mais frequente depois, mas ele estava ancorado num processo social, que era o processo social das igrejas, do discurso contra a ideologia ou a teoria de gênero. É um discurso que começa no final dos anos 90 e vai ganhando muita força, tem muitos anos de construção. A ideia que a igreja construiu, primeiro a igreja católica e depois as igrejas evangélicas, de que o movimento feminista e o movimento LGBT tem uma pauta anti-família, não é? E isso foi se construindo, e eu acho que o Bolsonaro teve uma intuição, não sei se intuição ou estudo, não é? Se ele teve, mas enfim, ele conseguiu articular esses dois movimentos da sociedade. Um movimento que estava acontecendo entre as classes populares e um movimento que estava acontecendo entre as classes médias. E ele os articulou no mesmo discurso anti-elitista. Por que anti-elitista? Porque na chave anticorrupção isso era atribuído à classe política, às elites políticas que estavam roubando o país. Todas elas, PT, PSDB e PMDB. E na chave conservadora moral, estava dizendo que quem era promotor desses valores eram as elites culturais que estavam ocupando postos-chave nas instituições de reprodução de valor. Então, escola, universidade, mídia, as artes, no jornalismo,
Então, essas elites culturais, elas eram responsáveis por tentar entuchar numa população conservadora valores progressistas que estavam destruindo a família, estavam ameaçando a família. Né? Então, ele teve uma retórica populista, ou seja, anti-elitista, que tinha dois braços diferentes, cada um conversando com um pedaço do Brasil, e ele tentou juntar as duas coisas. Mas até onde a gente conseguiu medir, essas duas coisas permanecem separadas. A gente sabe, com pesquisa de opinião, a gente fez uma pesquisa de opinião em março de 2019, acho que foi março, ou seja, uns 4 meses depois do processo eleitoral, e deu para ver claramente que o discurso punitivista, que a gente chama de punitivismo laico, ele é uma coisa mais de classe média, de pessoas mais instruídas e que não são conservadoras morais, e que o conservadorismo moral é uma coisa popular, ela é negra e ela é religiosa no sentido misto, católicos e evangélicos. Na verdade, você não consegue, do ponto de vista demográfico, quando você mede o conservadorismo da população, separar o católico do evangélico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez uma. Você explicou de forma muito elegante, até por ser simples, essa dicotomia, né? A questão contra partidos ou contra a classe política, por um lado, como um problema que vem lá de 2013, né? Fundamentalmente da classe média. Eu fico achando que você está se referindo à classe média urbana. Não sei se dá para fazer essa afirmação. E aí você vê essa questão moral como um trabalho que de fato vem sendo feito primeiro pela Igreja Católica, depois pelas evangélicas, pelas igrejas evangélicas, dentre as classes populares. Quer dizer, do ponto de vista demográfico, há uma diferença de classe clara. A gente também pode falar de geografia. Isso é mais intenso em algumas regiões do país e menos intenso em outras? Eu vou te falar por que eu faço essa pergunta. Porque a impressão que dá, e isso eu falo mais de meu olhar viajando pelo país a trabalho nesses últimos 2 anos, é que o bolsonarismo é mais forte no Brasil agro, no Brasil da música sertaneja, que é aquela coisa que pega o interior do Paraná, interior de Santa Catarina, interior de São Paulo, centro-oeste, um bom pedaço de Minas Gerais. A impressão que eu tenho é que ali é o core, né, o coração do bolsonarismo. Mas eu percebo essa região também como uma região mais rica. Não é uma região particularmente pobre do país. Faz sentido essa observação? Você tem elementos para fazer? Eu não tenho elementos para dizer isso, não. Tenho muito interesse. A gente tem interesse em replicar essa pesquisa que a gente fez, que a gente fez sobre pautas morais. A gente fez só em São Paulo. Então eu não sei nem se no Rio de Janeiro é diferente, para pegar uma coisa mais próxima, né? A gente supõe, porque faz um pouco de sentido, organiza as coisas, né? Então supõe que talvez o Brasil siga mais ou menos esse padrão com alguma variante, mas eu não sei te dizer. Eu tenho essa intuição, a gente está procurando dinheiro aí para replicar em âmbito nacional. A gente ia fazer agora no segundo semestre com essa crise, não sei se vai ser possível, não sei quando que a gente vai poder fazer, porque pesquisa de opinião por telefone é muito limitado, tem muitas dificuldades metodológicas, a gente preferia fazer ela presencial. A gente já está perto de conseguir esse dinheiro, mas eu tenho essa também. Na greve dos caminhoneiros, essa coisa que você falou do poder do interior, para mim marcou muito. Por um acaso, eu estava de viagem pelo interior, durante o auge da greve dos caminhoneiros. E eu vi coisas que os meus colegas que ficaram em São Paulo não viram. E eu acompanhei pela imprensa, a imprensa não capturou o que foi a greve dos caminhoneiros. Eu até acho que, do ponto de vista político, a greve dos caminhoneiros, que é muito importante para a formação das condições, acho eu, das eleições de 2018, a greve dos caminhoneiros ela não é importante pelos caminhoneiros. É importante pelo movimento de apoio aos caminhoneiros, que foi um nome de mobilização cívica de apoio aos caminhoneiros. E ele era uma coisa que era ambígua, como é bem característico desse tipo de movimento.
eu estava no interior do Rio Grande do Sul quando isso aconteceu. E eu peguei um carro pegando pela estrada, eu vi, sei lá, quatro, cinco, numa estrada que eu faria em uma hora, quatro, cinco cortes de rua feitos com famílias das cidades. Cidades de 10 mil, 15 mil pessoas, você via 500, 800 pessoas na rua, famílias, tomando chimarrão, bloqueando a estrada. Apoio, você está falando de 800 pessoas bloqueando uma estrada, uma cidade de 10 mil pessoas, é 10% da população. Foi um. E para mim, a força da greve dos caminhoneiros não foi os caminhoneiros terem parado. A força política foi que essa greve ela foi respaldada e foi ressignificada pelas pessoas, porque essas pessoas elas não estavam ali pelo preço do frete. Elas estavam ali lutando contra a corrupção, pedindo fora Temer, pedindo intervenção militar, de uma maneira extremamente confusa, não é? Como costuma ser dessas mobilizações populares muito amplas, como foi junho de 2013. Né? E eu acho que esse foi um fenômeno mais do interior do que da capital, do que das capitais. Mas eu não sei, isso não foi estudado, não foi medido, eu não sei te dizer, mas eu acho que tua intuição aí pode ter algum fundamento, a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? Porque normalmente a gente estava olhando para padrão de voto e não para opinião política, mas ou olhando para opinião política na medida que ela é influenciada pelo padrão de voto, no contraste entre Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste, né? Que foi esse padrão aí de voto contrastante que a gente viu aí no passado. Mas não sei, faz sentido que seja, faz sentido até porque o país que está mais avançado nesse processo de polarização política, da qual o Brasil parece que é primo, que é os Estados Unidos, tem esse padrão interior de um jeito, centros urbanos de outro. Eu diria que sim, minha intuição diz que sim, assim, evidências anedóticas dizem que sim, mas eu não sei. Às vezes uma coisa que parece muito, quando a gente olha no dado, não é, né? Não, claro, com toda certeza. Pablo, e a esquerda? Porque no fim das contas a gente pegou um período longo. Eu estava entrevistando na semana passada o Christian Lynch, e uma das observações que ele fez do Sarney para cá, a gente não teve de fato uma direita com chance de disputar poder no Brasil. Você teve um movimento liberal, você teve um movimento social-democrata, você tem na franja do PT até uma esquerda socialista, mas você não tem uma direita de fato, um movimento conservador. Isso é uma novidade que o Bolsonaro traz. No período democrático, o último candidato de direita vencedor foi Jânio Quadros. Quer dizer, faz bastante tempo que o Brasil... Claro, a ditadura, evidentemente, foi uma ditadura de direita, mas era uma ditadura. Eles se impuseram. Então, a esquerda de 85 para cá foi crescentemente, e principalmente a partir de meados dos anos 90, até a saída da Dilma, mesmo quando estava na oposição, tinha um tamanho imenso. Ela ocupava um espaço político muito grande dentro tanto das instâncias de governo, né, legislativo e prefeituras importantes, governos de estado importantes, quanto da sociedade mesmo. Você via essa esquerda presente e mobilizada com frequência. A impressão que eu tenho é que ela desapareceu. É claro que quando você vai para o Twitter, você tem anedoticamente nas timelines aparecendo gente falando tudo mais, mas se você olha para o Congresso Nacional, a impressão que dá é que a esquerda desapareceu. Se você olha para os governos de estado mais importantes, nenhum está com um governador de esquerda. Você tem o Bolsão do Nordeste, mas aquilo é quase como uma exceção dentro do país. E mesmo no auge dessa crise, que é para oposição ao Bolsonaro, a Câmara está armada para você fazer oposição ao Bolsonaro nesse momento, né? E, no entanto, quem está aparecendo são figuras como o Wilson Witzel no Rio de Janeiro e João Dória em São Paulo, que são governadores de direita. Você pode talvez até classificar o Dória como de centro-direita, mas ele certamente não é o tucano Franco Montoro Mário Covas mais. Já um outro tipo de...
Por que que a esquerda em geral, o PT e o Lula em particular, você acha estão encontrando tanta dificuldade de voltar a encontrar espaços? Você pode discordar da minha premissa também, tá? Eu acho que eu discordo da sua premissa só em intensidade, né? Acho que não desapareceram, né? Eles têm aí o quê? Uns 30% da Câmara, mais ou menos. Não é desimportante no debate das redes. Tem mais ou menos o mesmo tamanho. Eu discordaria só em grau. Mas, assim, de fato, a esquerda não tem sabido aproveitar a enorme janela de oportunidade que se abriu. E, e eu não sei explicar por quê. Eu apenas consigo constatar como você. Por exemplo, me chama muita atenção agora essas medidas emergenciais do governo. Elas são extremamente débeis na proteção ao trabalhador, mesmo na comparação internacional com países mais parecidos com o Brasil. Não estão protegendo o trabalhador. E mesmo que ela protegesse no mesmo nível, isso era assim uma situação óbvia para a esquerda se organizar na defesa do trabalhador. Não tem nenhuma campanha na rede. Foi feita alguma campanha para se fazer a renda básica de cidadania. Não foi feita pela esquerda tradicional. Ela foi, digamos assim, a franja da esquerda que se organizou e meio impôs, e ela foi tocada pelo Rodrigo Maia. Foi articulada pelo Rodrigo Maia, que é um político do establishment, de centro-direita. Ela está agora, o governo Bolsonaro propôs aí corte de 75% dos salários, com uma contrapartida muito, a partir de 4 salários mínimos. E a esquerda não está falando nada. Passaram-se quantos dias? Passaram-se 5 dias, não sei, das medidas. Não há nenhuma campanha de pé. Eu fico atônito. Eu acho que a esquerda está atônica e eu fico atônito com a perplexidade da esquerda. Não sei explicar. É curioso, né? Porque quem está fazendo o discurso de proteção social são os sociais liberais, né? Pércio Arida, Armínio Fraga. Não é a esquerda. É... Os sociais, exatamente. Isso é bem que é um setor ascendente, porque ele encontrou diálogo com o establishment, né? Porque eles não são razoáveis do ponto de vista de política fiscal, então eles são parceiros que o establishment considera razoáveis para criar interlocução, mas eles não têm força social, né? Não tem. Não tem força social. Mesmo no cenário Luciano Huck, que é uma figura assim, investida de signos populistas, né, por causa do tipo de coisa que ele faz no caldeirão do Huck, eu acho muito improvável que ele crie um movimento de mobilização social que permita ele conseguir ser um candidato viável. Porque, basicamente, né, o que aconteceu é que de uns tempos para cá só dá para fazer campanha eleitoral mobilizando pessoas. Isso mudou completamente. A mudança da estrutura de comunicação da sociedade com a ascensão das mídias sociais mudou muito a dinâmica da sociedade. E eu não consigo imaginar um candidato frio, sereno, por mais que ele disponha... É o que aconteceu com o Alckmin, né?
é um candidato frio, sereno, de centro, mais de centro que ele é impossível. Até sua figura exala centrismo, com nenhuma capacidade de mobilização e de gerar entusiasmo e recheado de recursos econômicos. Ele tinha todos. A ciência política falava que tinha 3 recursos que você precisa para ganhar uma eleição. Você precisa de verba de campanha, aliança nos estados e tempo de rádio e TV. Ele tinha abundância dos 3. Ele dominava nos 3 terrenos todos os outros. Mas ganhava assim de lavada. Todos os outros somados eram muito menos do que ele tinha nos 3 terrenos. E não obstante, ele perdeu, e perdeu bem perdido. Não é? Simplesmente porque ele não gerava entusiasmo, ele não gerava dinâmica de engajamento que é necessário para os processos políticos contemporâneos, né, que se viabilizarem eleitoralmente. Então, embora eu ache, né, que no establishment tem ganho bastante espaço esse social-liberalismo, eu não consigo ver ele se viabilizando, a não ser que ele desenhasse algum tipo de mobilização estilo Obama, estilo Macron, mas não parece que é esse o caminho que o Luciano Huck, que é o portador, né? A figura que organiza esse campo, não consigo ver ele entrando ainda nesse tipo de estratégia. Ele parece ser, apesar do evidente talento, com vídeo principalmente, né? Que ele tem, do carisma, ele tem se mostrado particularmente incapaz como político, né, de conseguir capturar espaços e ocupar espaços, né? Ele fica aquela figura meio ausente. Ele é completamente ausente nesse momento, por exemplo, né? Eu acho que isso tem a ver com as características pessoais. Eu acho que ele está com medo de dar espaço. Honestamente, eu acho que ele está com medo dele dar espaço. E aí o jogo está marcado. Nós vamos ter uma alternativa de esquerda, provavelmente no campo do Lula, porque o Lula é uma figura que ainda gera hegemonia, mas pode ter uma novidade, não duvidaria o PSOL viabilizar alguma coisa, porque está surgindo muito rápido, né? Agora no cenário eu não consigo ver ninguém do PSOL, mas não é tão... Tem o Flávio Dino no PCdoB. Tem o Flávio Dino no PCdoB. Isso. Alguém do PCdoB, do PSOL, do PT, talvez o próprio Ciro Gomes, alguém vai gerar uma dinâmica de mobilização que vai hegemonizar o campo da esquerda e vai ser o bolsonarismo. Né? A não ser que o bolsonarismo, contra das circunstâncias, ele se suicide, né? Ou seja, se a gente tiver um número de mortes muito grande e isso gerar um antagonismo muito forte com o bolsonarismo, ele pode morrer, né? E aí fica muito imprevisível saber o que vai surgir. Mas, assim, supondo que ele sobreviva a essa crise, o que a gente vai ter é bolsonarismo de um lado e alguma coisa da esquerda do outro. Petismo, uma espécie de parapetismo, essas coisas que ficam orbitando em torno do PT. Tá difícil da gente ter uma novidade. Não surgiu nenhum movimento na sociedade que aponte para a possibilidade, nesse momento, da gente ter alguma coisa diferente do que foram as eleições de 2018. Então vamos falar um pouco desse campo que o Bolsonaro, ou se não o Bolsonaro, certamente o bolsonarismo ocupa como nenhuma outra força política no Brasil, que são as redes sociais. Não me parece que algum outro grupo tenha a habilidade que o bolsonarismo tem de mobilização desse meio digital. Tem? Eu acho que o PT tem. Você acha que o PT tem? Tem, ele tem comparável, mas é diferente. Qual é a diferença? A diferença é que o PT fala para os convertidos. O PT fala para um grupo de pessoas que são ideologicamente coerentes, muito numerosas, militantes e ideologicamente coerentes. E o bolsonarismo fala com o povo, fala com essa massa difusa. Então, digamos, o público potencial do bolsonarismo é muito maior. Por que o PT continua sendo uma força relevante? Porque o PT tem muito, mas muito, muito, muito mais militância do que o bolsonarismo. Militância mesmo, no sentido organizado, muito maior. Ela é mais sofisticada ideologicamente, mais sofisticada intelectualmente, ela está muito mais organizada, não é? Mas ela não tem interlocução nenhuma. Vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bastante. Se você pegar uma pessoa no ônibus, na época que a gente
pegava ônibus, e você vê uma pessoa lendo Brasil 247, você pode apostar. Essa pessoa, ou ela é do movimento estudantil, ou ela é de sindicato, ou ela foi do movimento estudantil ou do sindicato. Mas eu te asseguro isso. Se a pessoa está lendo Brasil 247, revista Fórum, ela tem um passado, ela é militante de esquerda. Se você pega uma pessoa lendo República de Curitiba, que, digamos assim, um site com características parecidas, você não sabe nada sobre ela. Entendeu? Ela pode ser uma pessoa de classe média, ela pode ser uma pessoa popular, você não sabe nada. Ele fala com um público muito difuso, popular. O conteúdo desses sites, dessa máquina de comunicação, ele é menos sofisticado. Por exemplo, quando a gente olha para a máquina de comunicação da esquerda, petismo, por petista entenda sempre para petismo. Petismo e tudo que gira em torno, PCdoB, PSOL, essas coisas que também dá para chamar de esquerda. Isso é feito por gente sofisticada, professores universitários, jornalistas que passaram pelas grandes redações. A máquina de comunicação é uma máquina sofisticada. Quando você vai olhar para a máquina da direita, por direita entenda o bolsonarismo e as coisas que estão girando em torno do bolsonarismo, inclusive que estão tentando se desgarrar, mas não estão conseguindo, MBL, Vem Pra Rua, Novo, tudo. A máquina de comunicação, ela não tem sofisticação, ela é feita por pessoas comuns, ela é o que a gente chama de jornalismo cidadão, não é? São coisas muito simplórias, que falam para a população em geral, de apelo fácil, com erros de português. Não dá. Em termos de público e em termos de conteúdo, essas duas máquinas de comunicação são muito diferentes, não é? E elas têm as suas, digamos assim, elas têm as suas virtudes e os seus defeitos. A grande virtude da máquina bolsonarista, a máquina da direita, é que ela fala com o povo. Fala mesmo. Fala com o trabalhador rural do Mato Grosso. Chega lá a informação no WhatsApp, naquele cidadão, no lugar mais escondido do Brasil. Porém, ela não tem consistência ideológica, ela não tem militância organizada, então ela carece dessas virtudes. Não é que tem a esquerda não. A esquerda fala para um público muito mais restrito, difícil da gente calcular. Eu chutaria alguma coisa, 10, 15% da população, mas é um público muito bem formado, muito ideologicamente coerente, com um compromisso militante muito grande. Não é? Então, eu acho que são duas máquinas, elas são equivalentes. Quando a gente mede nas mídias sociais que podem ser observadas, o jogo está equilibrado. Nas duas, no Facebook e no Twitter está equilibrado. Onde está muito desequilibrado? No YouTube. YouTube é território da direita, numa proporção mais ou menos de 4:1. Nossa. Campo total da direita. A gente monitora todos os canais aí que a gente encontrou. Eu acho que a gente está monitorando tudo que tem mais de 10 mil inscritos e que trata de política. Está mais ou menos nessa relação de 4:1. E no WhatsApp, a gente não tem dados, a gente não sabe, a gente só monitora grupos públicos. Grupos públicos seguramente é uma amostra extremamente distorcida, mas tudo sugere que o WhatsApp está dominado pela direita também. Então, eu acho que nessas duas mídias, no Facebook e no Twitter, o jogo está equilibrado. São mais ou menos máquinas de comunicação com a mesma força, às vezes um sobressai, às vezes o outro, mas no YouTube, que é uma mídia emergente, e no WhatsApp, que é a mídia mais consumida, a mídia social, se é que a gente pode chamar de mídia social, mas ela tem algumas características de mídia social mais importante, mais utilizada pelos brasileiros. Ali aparece, a gente não tem dados, mas a gente tem alguns indícios de que o jogo ali é lavado para a direita. Deixa eu te fazer duas perguntas numa a respeito aí desse... Bem, a primeira talvez seja um pouco mais uma constatação. No fim das contas, um partido construído ao longo de 40 anos é uma coisa sólida, tipo dura. Vai durar, a base dele é estruturada e isso o PT fez. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que o PT existirá daqui a 10 anos e existirá daqui a 20 anos.
E é um pouco isso que você me parece tá falando. Agora, me ocorre uma segunda pergunta, que é o seguinte: o povo brasileiro é de direita? Ou isso é uma coisa que flui de acordo com o tempo? Ou com o Olha, momento político? eu queria introduzir, eu acho o seguinte, Pedro, direita e esquerda estão sendo redefinidos à medida que sai. É uma introdução talvez meio longa, mas sem a qual eu não Vamos consigo lá. te responder a pergunta. As questões de política econômica e social estão sendo substituídas pelas questões morais. É isso, o que a gente dá um nome na sociologia de guerras culturais. O que são as guerras culturais? É essa crescente centralidade de temas de ordem moral, tais como casamento gay, porte de armas, legalização da maconha, aborto, conteúdos ensinados nas escolas e assim por diante. Esses temas não são novos, eles estão aí há um bom tempo, mas eles estavam na margem do sistema. O que definia o campo político eram os assuntos de política econômica e social. A direita defendendo o livre mercado, a abertura comercial, e a esquerda defendendo a intervenção do Estado para gerar justiça social. Era basicamente assim que isso que organizava o campo político. Essas coisas estão ficando mais indistintas, embora ela não desapareceu, ainda tem essa distinção entre liberais e social-democratas e socialistas, por um lado, mas parece que ela está sendo soterrada, ela está perdendo importância na organização do campo político para os temas morais, que separam conservadores de um lado e progressistas do outro. Eu estou chamando a atenção para isso porque eu acho que perguntar se a população brasileira é de esquerda ou de direita, eu não sei te responder, eu nunca estudei isso no tocante às políticas econômicas e sociais, mas tenho estudado bastante no respeito às questões morais, que eu acho que são as questões emergentes que passam a definir. E aí, nós temos duas constatações diferentes que eu acho que ajudam a entender. Primeiro, né, vou contar uma pesquisa que a gente fez aí, a qual eu já fiz referência, mas contar um pouquinho metodologicamente o que a gente fez. A gente pegou um banco de dados e pegou esses pontos das guerras morais de 90, deixa eu me lembrar, acho que foi de 94 a 2014. Pegamos 20 anos no jornal Folha, Estado e o Globo, nos 3 principais jornais do país. Pegou todos os artigos de opinião e a gente mapeou os temas morais que estruturaram o debate político brasileiro. E a partir de 2014, a gente usou mídias sociais, o nosso monitoramento, e a gente montou um questionário sobre esses temas, que são casamento gay, aborto, todos esses temas aí que a gente, de ordem moral, a gente fez um questionário, não é? E a gente aplicou à população de São Paulo, né? Uma amostra representativa da população de São Paulo. Fez 2.000 e tantas entrevistas aqui na cidade de São Paulo. Supondo que o Brasil funcione mais ou menos parecido com São Paulo, os resultados foram surpreendentes em 2 sentidos. O primeiro é o seguinte: o campo progressista ele é muito coerente. A nossa escala tinha, se não me engano, 0 a 44. Tinha 44 pontos. Então, se você fosse progressista, você marcava 44 pontos. Você respondia todas as perguntas e fazia 44 pontos. Então, você seria 100% progressista se você marcasse 44. E seria 100% conservador se você marcasse 0 na nossa escala. 15% da população fica entre o 41 e o 44. 15% dos progressistas são absurdamente coerentes. Absurdamente coerentes. É uma parcela da população muito pequena, mas não tão pequena, né? 15% é pequena, mas também não é desprezível, mas que ela é completamente coerente. Ela responde tudo de uma maneira extremamente coerente e ela se concentra nesse ponto. E quais são as características demográficas? Ela é muito mais branca do que a média brasileira. Ele é muito, mas muito mais escolarizado do que a média brasileira e ele é muito mais rica que a média brasileira. Quando a gente olha para as pessoas conservadoras, elas são mais negras do que a média, elas são mais religiosas do que a média, elas são menos instruídas do que a média, elas são mais pobres do que a média. Só estou constatando isso.
E é isso, acho eu, essas características demográficas que permitiram que o Bolsonaro construísse um discurso populista. Quando ele está falando que os progressistas são uma elite cultural, ele não está inventando. Ele está manipulando, está fazendo uso de um dado demográfico, está explorando uma diferença, tá. E ele está, digamos, distorcendo, está distorcendo, mas ele está baseado numa verdade social, num fato social. As pessoas progressistas são ricas, são brancas, elas são uma elite. E é dessa forma que você cola comunismo com elite, né? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, a gente pega a preferência partidária desse grupo progressista. Veja bem, isso não é definido por voto, não é nada. É opinião sobre temas morais. Organiza de um jeito diferente. Vou te dar um exemplo. Entre os conservadores, empata PT e PSL. Só para... Não tem nada a ver com partido isso aí, tá? Empata PT e PSL. Mas quando a gente olha nos progressistas, o PSOL é mais importante que o PT. Olha que interessante. Entende? O PSOL é portador desse novo progressismo moral. Em São Paulo, hein? No Rio, seguramente isso dava muito mais, porque no Rio o PT é muito mais fraco do que São Paulo. Então, eu acho que, por um lado, a má notícia é o progressismo é um fenômeno de elite. A boa notícia é que quando a gente olha, a gente tem poucas séries históricas, poucas, a gente não tem, o Datafolha tem algumas séries históricas sobre isso, mas os dados do Datafolha não são públicos e eles estudam isso de um outro jeito. A gente tem as séries históricas internacionais, que são feitas comparativamente aí na América Latina e no mundo, né, tipo World Value Survey, LAPOP, Latin Barometer, são uma série de pesquisas de opinião feitas. Quando a gente olha a evolução, o que a gente vê nesses assuntos morais? O Brasil estava muito conservador e ele está migrando para posições mais progressistas. Mas essa mudança ela está muito mais acelerada entre as pessoas mais escolarizadas, mais brancas e mais ricas. Então, por um lado, o progressismo ele é de elite e, por outro lado, o progressismo é o futuro. Eu acho, inclusive tem uma teoria na sociologia da polarização que diz o seguinte: a polarização ela é um fenômeno transitório. Ela é um fenômeno transitório. Essa polarização que a gente está vendo, ela é um fenômeno transitório, porque o consenso era conservador. Então, o que a gente está vendo é a constituição de um polo progressista, o fortalecimento de um polo progressista, nesse intervalo de tempo que a gente está aqui, está polarizado, mas aos poucos isso aqui, o campo conservador ele vai diminuindo e o progressismo vai ganhar. Eu acho mesmo que quando a gente olha para séries históricas, parece que era essa a tendência, parece até que é essa a tendência, mas o fato de que o campo conservador se organizou politicamente para alterar essa tendência que estava em curso. Porque a tendência que estava em curso antes da deflagração das guerras culturais. Inclusive, os historiadores das guerras culturais tem um debate. Quem é que deu quem soltou o primeiro tiro? Foi a esquerda ou a direita? Foram os progressistas ou os conservadores, né? E você sempre pode ir um passo atrás, e eu acho que quando a gente tenta buscar culpados, não ajuda. Mas do ponto de vista propriamente sociológico, eu acho que faz sentido a gente entender como o início das guerras culturais quando os conservadores se organizaram. E essa organização dos conservadores aconteceu nos Estados Unidos no final dos anos 80, início dos anos 90, e aqui aconteceu nos anos 2010. Não só aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, na França, na Europa. As guerras culturais é um fenômeno nos anos 2010, enquanto nos Estados Unidos é um fenômeno que tem origem nos anos 90. Foi bem estudado nos anos 90 nos Estados Unidos. Por quê? E por que aconteceu isso? O meu entendimento, para os estudos históricos, os historiadores que estão olhando, o que aconteceu foi os anos 70 se caracterizaram por movimentos sociais que fizeram mudanças nas relações interpessoais. Nós estamos falando de 3. Movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista. E se você quiser, pode pôr um quarto aí, que seria a contracultura.
Todos eles não são dos anos 60 e 70, eles são anteriores. Porém, nessa onda dos anos 60 e 70, eles estão concentrando eles estão se concentrando nas relações interpessoais. Por exemplo, o movimento feminista teve uma vaga que ela defendia, que ela era sufragista, queria o direito de voto. O movimento negro, numa outra vaga, ela queria a abolição da escravidão. Mas nessa vaga dos anos 60 e 70, eles estavam querendo que mudassem as relações entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre pessoas heteronormativas e homoafetivas. Estava querendo mudar as relações interpessoais, mudar a maneira como a gente se relacionava. E essas mudanças aconteceram. Com uma geração de atraso, ou seja, 20 anos depois, o campo conservador tomou um susto de que essas mudanças estavam em curso e estavam se tornando a nova norma social. E, de fato, se você começa a olhar na televisão, na universidade, nas escolas, embora a prática social seguisse machista, racista, etc., a normatividade não era mais. Não eram mais coisas toleradas. Embora a prática seguisse, a norma que era aceita pelas instituições que divulgam valores, já era outra. Isso tudo já passou a ser fortemente condenado. E o campo conservador tomou ciência disso e descreveu isso como um apocalipse moral. A sociedade está vivendo um apocalipse moral. A família tradicional está sendo destruída. E houve uma organização do campo conservador para fazer frente a esses novos movimentos sociais de uma maneira politicamente organizada. E aí as guerras culturais começam, ao meu ver, aí. Claro, a gente pode dizer que começa nos anos 60, mas na verdade não é guerra, né? Porque é uma transformação contra a maneira como o mundo era. E agora não, agora nós estamos falando de dois exércitos politicamente organizados, né? Os conservadores que criaram um bunker, falando, é o apocalipse moral, né? Nós precisamos lutar contra esses progressistas que estão nas instituições que formam valores, e eles se agarraram nas instituições que formam valores que permaneceram sob controle deles, que era a família tradicional e as igrejas. E foi, na verdade, essa é uma guerra entre família tradicional e igreja contra a mídia, contra a escola, contra a universidade, contra o sistema das artes. Né? Nós temos aí instituições que formam valores, um pedaço delas tomou o lado conservador e o outro tomou o lado progressista. E nós estamos em batalha. A tendência, a meu ver, anterior, era a sociedade migrando para posições progressistas. Mas eu não sei se a deflagração das guerras culturais vai inverter essa tendência, congelar esse quadro de polarização por muito tempo, ou não. Ou então isso seja só como chama, quando o cara está afogado, que fica batendo as pernas, né, o desespero do afogado. Que esse conservadorismo todo que está nos assustando pode ser só o desespero do afogado. Pode ser só esse pessoal que está desaparecendo, gritando, esperneando, e daqui a 20 anos eles não significam mais nada. É difícil dizer nesse momento o que vai acontecer. Então a gente está se aproximando aí da 1 hora de conversa. Deixa eu te fazer uma última pergunta e aí focar em redes sociais. O seu comentário foi de que o grosso da campanha do Bolsonaro foi Facebook e WhatsApp. Anedoticamente, é a mesma impressão que eu tive acompanhando como jornalista. Agora, em algum momento, e rápido depois de ele assumir a presidência, houve uma transição para o Twitter, né? Como é que funcionou essa dinâmica de redes? Quais são as redes que você percebe que são importantes para a organização do bolsonarismo hoje? E há, de fato, essa decadência, essa dificuldade de ativar essas redes crescente, como algumas pesquisas têm mostrado? Então, sim, houve um deslocamento, mas eu diria assim, houve um deslocamento do esforço militante do bolsonarismo do Facebook para o Twitter. Por quê? O Twitter é uma rede muito pequena. Ela é 4 vezes menor do que o Facebook. Sim. Em termos de número de usuários. É muito menor mesmo. E esse deslocamento aconteceu porque o Facebook foi muito duro com o bolsonarismo. O bolsonarismo abusou também, não é que o Facebook estava perseguindo eles. O bolsonarismo abusou da guerra suja no Facebook. O Facebook estava muito marcado pelas eleições americanas de 2016, estava sob enorme escrutínio. Ele se preparou para as eleições de 2018
e agiu rapidamente. Tanto é que a gente fez um mapeamento, a gente publicou isso na revista Época, um mapeamento dos o que a gente chamou de ecossistemas, né, de páginas que estavam alimentando os principais candidatos. A gente pegou isso logo depois das eleições, tinha caído tudo, principalmente do bolsonarismo. Caiu tudo. O Facebook derrubou um pouco da esquerda, derrubou um pouco do derrubou um pouco geral, mas derrubou bastante do bolsonarismo. Tanto é que o bolsonarismo fez campanha contra o Facebook, acusou o Facebook de censura e migrou em massa para o Twitter, que é onde dá para fazer, né? O WhatsApp eles já estavam fazendo, seguiram fazendo, mas é uma caixa preta, é um lugar difícil de estudar. Mas a gente tem algumas evidências, por exemplo, o Datafolha fez uma pesquisa em outubro de 2018, deu para ver que os bolsonaristas eles tinham um uso muito mais, não muito, mas significativamente mais intenso de WhatsApp do que o resto da população brasileira. Então, o WhatsApp a gente não sabe direito, mas parece que é uma ferramenta muito importante do bolsonarismo. O jogo, o esforço militante migrou para o Twitter, em um lugar que ninguém fala e que a direita, não só o bolsonarismo, mas a direita em geral, dá de lavada, é o YouTube, é uma mídia ascendente, ela é bem importante, as pessoas assistem bastante o YouTube, ela é mais importante do que o Twitter, e ela só tem direita ali. Ela só tem direita. Basicamente só tem direita ali. As pessoas, tem pouquíssimos atores da esquerda e da grande imprensa também que tem uma presença significativa. Para você ter uma ideia, um só ator da direita, a gente não tem os números porque as pessoas que assinam canais são sobrepostos, né? Então a gente teria que somar, mas muito provavelmente um só grande ator no YouTube da direita, por exemplo, o Nando Moura, ele deve ser maior que toda a esquerda junto. Nossa. E os grandes meios de comunicação juntos, tá? Pode pôr todo mundo, deve ser mais ou menos do tamanho do Nando Moura. Entendeu? Que é só um. Ali é dominado, tem Nando Moura, tem o próprio... vários veículos que foram chutados no Facebook, perderam páginas, perderam alcance na campanha de 2018, migraram. Por exemplo, tem um veículo muito importante lá, que é o Folha do Brasil, que está sempre no topo, tem o Folha Política. Folha Política era o maior ecossistema do Bolsonaro. Folha Política é um consórcio com um monte de páginas. Ele era simplesmente os maiores operadores políticos do Facebook. O Facebook derrubou tudo, faltando uma semana para as eleições, mais ou menos, uma ou duas semanas para as eleições. E esse esforço militante foi todo para o YouTube. Então, o YouTube ele está inteiramente dominado aí pelo bolsonarismo e logo depois do bolsonarismo por outras forças de direita que estão tentando se descolar do bolsonarismo, mas não conseguem. Estou falando do MBL, do Partido Novo. Claro, eu imaginei. É o curioso, né? Porque existe um debate... É aquele lugar que põe o liberal-democrata em xeque, né? Porque são atores, eu não estou falando de todos, mas no core dessa nova direita, isso não é só uma característica brasileira, parte da estratégia deles é a distorção, é a mentira. E, no entanto, como é que você lida com isso equilibrando com liberdade de expressão? E, no entanto, se você deixa a coisa seguir, você interfere de uma forma ilegítima no processo democrático, né? Tem uma equação difícil de lidar aí, né? Como é que você lida com isso? Eu não sei a saída. Mas eu acho que tem a ver com o desenho das plataformas. As plataformas, elas não querem entrar no debate sobre o seu papel. Eu acho que não tem a ver. Existe um discurso aí sobre bolhas. Não quero entrar nos detalhes, tem uns detalhes técnicos, mas não acho que é por causa de bolhas, não. Ou seja, pessoas que estão escutando opiniões parecidas e acentuando. Eu acho que tem outras coisas. Eu vou chamar a atenção para duas. A primeira é o seguinte: a arquitetura das mídias sociais, ela remunera, ela privilegia, ela dá recompensas ao discurso inflamatório. O discurso inflamado, ele ganha recompensa, ele é
compartilhado, porque ele ativa um sentimento em quem está recebendo a mensagem de indignação e de urgência que faz ele apertar o botão de compartilhamento e a mensagem se compartilha. Ao passo que as mensagens reflexivas, elas não são compartilhadas, porque elas não despertam esse sentimento forte, essa urgência que faz o cara apertar o botão de compartilhamento. Então, na arquitetura, não é, o discurso inflamatório ele é premiado, ele é bastante premiado. Não é? E eu acho que isso é um elemento que explica, em parte, não sei se há a razão, mas seguramente é uma parte da razão pela qual a sociedade está hipermobilizada. Te dizer assim, uma coisa que normalmente não se discute tanto, a gente tem feito pesquisa de opinião em São Paulo, mas a gente já fez uma vez nacional sobre o grau de mobilização da sociedade brasileira. A gente fez agora, faz uns meses atrás, agora no começo de 2020. 15% da população brasileira participou de um protesto de rua. Isso é um nível altíssimo. Nós estamos falando um de cada seis brasileiros, mais ou menos isso, um de cada 6 brasileiros participou de um protesto de rua. As pessoas estão extremamente inflamadas, extremamente militantes. E essas pessoas que vão às ruas, que se dão o trabalho de sair de casa para ir às ruas por um motivo político, elas passam o dia inteiro apertando o botão de compartilhar. Então a arquitetura da rede está inflamando as pessoas e ela está tornando as posições políticas mais intensas. Eu não diria mais extremas, eu diria mais intensas. A segunda característica, eu acho, é o fato das mídias sociais, elas também incentivarem o reforço de identidade, que não é exatamente a mesma coisa da outra. Inclusive porque ela permite que eu quantificar a resposta à minha mensagem. Quando eu posto uma coisa no Facebook, uma mensagem qualquer, eu consigo medir a popularidade da minha resposta. Isso já acontecia no mundo offline, mas de uma maneira muito intuitiva e que ela não podia ser precisada em números. Agora eu tenho, numericamente, eu consigo criar um ranking. E mesmo que a pessoa não crie uma tabela para isso, ela está olhando os números e ela está fazendo esse ranking na cabeça. E quando eu vou e faço uma mensagem política, importa para qual lado do espectro político, os grupos políticos organizados me dão recompensa, eles reforçam o meu comportamento, no sentido behaviorista mesmo. Reforçam o meu comportamento com likes. Um comportamento intermediário, um comportamento não político, um comportamento centrista, ou um comportamento independente, ele não é remunerado, ele não tem esse reforço comportamental. Isso faz com que pessoas que são um pouco politizadas e dão várias declarações dessa, elas descubram em determinado momento que se elas tomarem determinadas posições, elas são mais socialmente aceitas. E elas entram para isso. E isso está fazendo com que as nossas identidades políticas elas sejam extremamente reforçadas aonde existem os grupos políticos organizados. E eu acho que esse é um mecanismo muito forte de promoção da polarização política. Até porque houve uma espécie de colapso contextual. Desculpa, é um termo bastante técnico. O Facebook, por razões meio ideológicas e meio de mercantis, ele não separou os grupos das minhas mensagens, como, por exemplo, o Google tentou fazer. Por exemplo, quando eu escrevo uma mensagem, eu podia dizer, mande isso para os meus amigos. Eu podia dizer, mande isso para minha família. Mande isso. Por quê? Porque nós temos personalidades para cada esfera da nossa vida. Né? O que acontece com o Facebook, como ele não instituiu isso, que era perfeitamente possível, o Google Plus, por exemplo, instituiu isso, que chamavam círculos. Como o Facebook não instituiu, ele gerou o que os estudos chamam de colapso contextual. Tudo se misturou num só contexto. Então, quando eu mando uma mensagem, ela chega para o meu colega de infância, chega para o meu colega de trabalho, chega para minha mãe, né? Chega para vários contextos. E qual contexto prevalece desses todos os contextos? O político, porque ele é organizado. Porque ele é organizado, ele é reforçado por grupos politicamente organizados que vão lá e vão me dar recompensa. Isso fez com que a gente ficasse mais politizado, mais engajado politicamente e que as nossas identidades políticas tivessem sido intensificadas. E eu acho que isso tudo está na arquitetura
das mídias sociais. A gente já fica mais tempo nas mídias sociais, mais ou menos uma hora e meia quase, mais do que na televisão. É isso. Para mim, eu olho, quando eu vejo o papel das mídias sociais no nosso processo político, eu olho muito menos para bolhas, câmeras de eco, eu estou olhando muito mais para reforço de identidade, por um lado, e recompensa a conteúdos inflamatórios. Eu acho que a combinação dessas duas coisas está nos tornando muito fanáticos, com a cabeça muito quente e muito polarizados. Ou seja, em essência, a gente está no maior estudo behaviorista jamais feito na história, né? Estamos todos inseridos nele. Exatamente. Isso é uma máquina de recompensa, behaviorista. Estamos sempre recebendo aqui os nossos biscoitos, na forma de likes. Pablo, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a conversa foi ótima e já já vai estar no YouTube. Imagina, um prazer. Espero que tenha ficado bom aí. Não, com toda certeza ficou.